né? Você concorda que essa convenção foi um show? Que o conteúdo está muito além? O que você achou dessa convenção? Sem dúvida, né? Está muito além, porque o dinheiro também está muito além, né? É um PIB infinitamente maior que o do Brasil, assim como a Convenção Republicana também foi um show, né? Eu fico assistindo essas coisas aí, né? Eu fico até de madrugada, eu gosto de assistir isso. Aquela gente é muito alucinada, né? Eles usam aquelas... ontem, né? Estava todo mundo com placas de coach walls, né? A respeito do Tim Walls. Na do Trump, o pessoal estava com a orelha ali, por causa do atentado, tampada, né? Eles são muito alucinados, né? E eu acho muito interessante, eu me divirto assistindo essas coisas, né? Agora, a convenção democrata foi apoteótica, né? Eu diria que eles começam de menos a mais. Na segunda-feira, eles têm que lidar com os seus fantasmas, né? Primeiro, coloca lá a Hillary Clinton, que é uma figura extremamente impopular, mas que manda no Partido Democrata, é uma das grandes controladoras do Partido Democrata, né? A imprensa norte-americana costuma dizer que os republicanos são falcões e os democratas são pombinhos, o que acabou se perdendo ao longo do tempo, né? Os falcões republicanos e os pombinhos democratas, e alguns dos pombinhos democratas, na verdade, são falcões em pele de pombinho. A Hillary Clinton é um exemplo máximo disso, que foi secretária de Estado, primeira-dama, secretária de Estado do governo Obama-Biden, e que foi, por exemplo, a mente, né, o cérebro por trás da guerra, que arquitetou a guerra no Líbano. Né? O Líbano é o Iraque da Hillary. Né? O que os Estados Unidos fizeram no Iraque, com Cheney, Rumsfeld, Joe Bolton, né, na doutrina Bush, os falcões republicanos fizeram no Iraque, foi exatamente o que Biden, Obama e matizados, orientados por Hillary Clinton, fizeram. E Hillary Clinton, quando perde as eleições, né, ela era muito associada ao Wall Street, ao capital financeiro. Bernie Sanders, né, fez muito, deu essa contribuição nas prévias, né, onde ele sim deveria ter sido candidato, né, a militância, o envolvimento do Partido Democrata queria isso, mas na verdade, obviamente, a máquina democrata se impôs. Então, ela é uma figura impopular, mas passou por lá, né? Passou por lá, mas a grande atração de segunda-feira foi, obviamente, o presidente Joe Biden, né? Que também é uma figura impopular, né? Que, se os democratas perderem essa eleição, ele vai passar para a história como uma figura muito problemática, né? Pelo time, né? O tempo em que ele renunciou e tal, senão ele vai passar como um estadista que soube renunciar. Veja como a história, né? Ela, num detalhe, né? O sujeito sai de vilão a herói, né? E soube renunciar em causa própria, que na verdade ele não renunciou, soube renunciar à causa própria por um bem maior, né? Na verdade ele foi pressionado, né? Mas ele fez um discurso de 1 hora, né? Não sei se você assistiu, eu assisti inteiro o discurso do Bernie Sanders, um discurso muito forte, desculpe, do Bernie Sanders, do Joe Biden. O Bernie Sanders falou também, o Bernie Sanders teve pouco palco esse ano. Né? Biden. O Bernie Sanders falou também, teve pouco palco. Mas o Joe Biden, ele fez o discurso, tudo isso na segunda-feira, Hillary Biden, né? Digamos, esses fantasmas assim, do armário, né? Foi uma espécie de última dança, né? Foi, digamos, a última grande aparição dele, defendendo o governo dele, prometendo coisas ainda que são entregáveis nos próximos 5 meses, como, por exemplo, a paz no Oriente Médio, diz que vai entregar isso, né? Mas que é um governo que tem avanços interessantes, né? Internamente. Internamente, é um governo que não se compara ao governo Trump, né? É um governo que olhou minimamente para a tentativa de recuperação da classe média e, sobretudo, para os setores mais vulneráveis, mais sociais, investiu muito dinheiro na economia, foi um governo de corte keynesiano, né, que pega o cenário, uma coisa na pandemia, né, um cenário completamente derretido, mas um Biden muito vigoroso, muito forte, né, que estava ali muito turbinado, né, que não hesitou, atacando o Trump muito fortemente. Ele fez um bom discurso, mas é uma figura impopular. Isso na segunda-feira, né? Eu vou avançar para a gente chegar hoje. Na terça-feira,
Aí nós tivemos o grande momento, né? Foi o casal Obama. Ali foi o clímax, né? Michelle Obama é extraordinária, né? Dizem que, enfim, ela até melhor que o Obama, né? Considerando que o Obama é o maior orador que aquele país tem, de longe, o segundo melhor orador depois do Obama é um latifúndio depois dele, né? Você vê o discurso do Obama acho que teve 36 minutos, né? O Obama é um sujeito que ele é carismático e ele tem a técnica. Ele foi treinado pela melhor maquinaria do que há de melhor nos Estados Unidos. Ele tem o time, né? Ele sabe a hora de falar, ele sabe a hora de pausar, ele sabe a hora de provocar, ele lança o yes, she can, né? Rememorando quer dizer, sim, ela pode, né? Yes, we can. Ele lança o yes, she can. Né? Exatamente. Ele tem todo um gestual, ele mobiliza, né? Ele ataca muito o Trump, né? Todos atacaram o Trump, todos. Ele ataca muito bem o Trump diretamente, né? Faz um discurso ali no seu grande estilo, você vê que ele está em forma ainda, né? E depois vem a Michelle e faz um discurso muito forte, mirando sobretudo mulheres e negros, mulheres negras, né? Ela vai muito nesse sentido, responde também o Trump diretamente, né? Numa polêmica nos Estados Unidos de que há empregos de negros lá, né? Como black jobs, no sentido inferior, né? Que o Trump havia dito e disse, de fato, né? E até a Simone Biles, Simone Biles da ginástica, né, quando ganhou as medalhas, ela disse, eu adoro meus empregos de negro, né, esse meu emprego de negros, né, e postou as medalhas que ela ganhou. Era uma resposta ao Trump, né. Então isso pegou muito nos Estados Unidos. O discurso da Michelle foi todo em cima disso. Ele está dizendo, vejam só, né, ela diz, né, o Trump também é aquele sujeito que tinha um programa que demitia as pessoas, né, que depois o governador, o sujeito que se tornou prefeito, o governador de São Paulo, fez aqui também, né, o João Dória, mas a Michelle ensinou o seguinte, né, você vai ter que se demitir. Você vai ter que se demitir e vai ter alguém que, negros como nós, ela disse lá, que são bem educados, bem formados, e não sei o que, e por acaso negros, né, competentes e por acaso negros, vai acabar te demitindo o Trump. Então ela pega toda, e o Obama, ele sabe ser brincalhão, ele, né? Claro, né? Eu estou falando aqui dos aspectos, né? Todo mundo sabe das minhas posições críticas, né? O Obama é o presidente das 7 guerras simultâneas, né? O presidente dos drones, né? Talvez pouca gente, enfim, se envolveu em tantas guerras insanas como o governo Obama, Biden, Hillary. Mas o Obama é o grande orador deles, não à toa eu pensava nisso, Ana. O Bannon, que hoje está preso, e que é o grande arquiteto da alt-right, né, da nova direita americana, e é o grande ideólogo desse MAGA, né, que é o Make America Great Again, né, o movimento, né, não o slogan, o movimento da onde sai o vice do Trump, o D.J. Vance, que, aliás, também é o vice mais jovem a candidato a vice-presidente, 39 anos, né, o primeiro candidato a vice-presidente dessa geração, Millennium, né? E ele é um legítimo filho do MAGA, do Make America Great Again. E lá atrás o Bannon, ele tem uma frase muito interessante, uma declaração, que ele diz o seguinte, as duas figuras mais perigosas do mundo são Barack Obama e Lula, e Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse isso lá atrás. Mais para frente, já depois do governo Obama, ele disse que ele disse que é o Lula, é preciso vencer Lula, né? Mas ele coloca os dois. E nessa convenção é muito interessante, né, como os democratas eles têm respondido tudo do ponto de vista interno. Não? É claro que eles não conseguem responder internamente, pelo contrário, externamente, na política externa deles, eles estão na defensiva, mas internamente eles respondem às questões. Eles desconstroem, né, eles vão desconstruindo o Trump um a um, todos os movimentos, né? Os ataques trumpistas, os ataques do MAGA, e eles encaram o debate do aborto, eles encaram o debate do Obamacare, do Medicare, dos direitos sociais, eles encaram os debates mais polêmicos internos e respondem fazendo graça, respondem com ironia,
respondem muito bem, respondem com diversidade, da liberdade de expressão. E isso é uma coisa interessante, que a gente precisa olhar como é que eles estão respondendo isso lá. Eles dizem muito claramente o que é liberdade de expressão para os republicanos trumpistas, né? Que é a liberdade plutocrática, é a liberdade dos poderosos terem o seu dinheiro para usarem como querem, contra todo mundo, dos bancos contra clientes pequenos, dos donos de comunicação, das grandes redes, para poderem usar essa liberdade de expressão, e que liberdade não é isso. Liberdade, para eles, né, eles vão explicar o que é liberdade, né? Liberdade é você ter respeito, né? É você respeitar escolhas de vidas diferentes e todo mundo conviver junto. Então, o grande dia foi terça. Ontem, também eu já estou fazendo um prelúdio muito grande aqui, mas ontem nós tivemos o Bill Clinton decadente, né? Muito cansado, voz já 78 anos, né? O Bill Clinton está na idade a mesma idade do Trump, 78 anos, sem voz, meio decadente, mas tem ali o seu público, né? Ele é muito popular no sul dos Estados Unidos ainda, né? Muitos escândalos mancharam, né? E impugnaram, enfim, a imagem do Bill Clinton, mas também atacou o Trump, né? Mas não foi um grande momento. Teve a Oprah de surpresa, né? Foi um momento muito, muito pop, né? A Oprah e o Stevie Wonder, né? E o grande orador foi o Tim Walz, que é uma figura simpática, né? É uma figura que é o American Dad, assim, né? O típico, sem pejorativismo, né? O típico American guy, assim, o garoto americano, o pai americano, que caça, que pesca, que gosta de futebol americano. Ele foi apresentado pelo time que ele treinava, que foi campeão estadual de futebol americano. Ele gosta de armas, mas é contra as armas livres, né? Ele gosta de arma para caçar, né? Teve um videozinho lá mostrando ele atirando, né? Ele diz em determinado momento, não sei se vocês viram, que ele diz o seguinte: eu tenho certeza que eu atiro melhor do que grande parte dos congressistas republicanos do Congresso. Eu sou a favor da segunda emenda, eu não sou a favor da liberalização das armas para que as nossas crianças não sejam livres na escola, né? É um professor de ciências sociais, é um professor de ensino médio, diz para nunca subestimarmos os professores, né? É um sujeito que um sujeito comum mesmo, ou seja, um sujeito que caça, que pesca e gosta de futebol, que é o americano comum e do interior, né, que nasce no Nebraska, mas se cria em Minnesota, que na literatura americana Minnesota é Minnesota Nice, né, quer dizer, é um estado de nice, legal, assim, de pessoas que não gostam de conflito, que gostam de conversar, e que vem do interior, e nos últimos 40 anos, por isso ele foi escolhido, Ana, e nos últimos 40 anos, ele foi o primeiro cara de Minnesota que não era da metrópole, que sai do interior e vence como governador. Ele já era congressista, vence como governador, é reeleito, e a vitória dele sobre os republicanos, nas pequenas cidades, nas cidades agrárias, nas cidades médias e rurais dos Estados Unidos, ele tem essa identificação rural, é muito grande. Então, ele é a primeira escolha democrata, isso é muito interessante, desde Jim Carter, que também era um fazendeiro de campo de amendoim, em 1976, desde Carter, ele é a primeira escolha democrata que não é um intelectual, que não é alguém de grandes universidades, ligados a grandes corporações, são os democratas voltando ali. Agora, o discurso dele é um discurso muito breve, e eu já fecho aqui, é um discurso muito breve, eu diria um pouco decepcionante, né? Não tem uma palavra de política externa. Uma. Né? Nós estamos falando do vice-presidente, candidato a vice-presidente democrata dos Estados Unidos. Nenhuma. Até por isso, isso mostra, e aliás, tirando o Biden, que falou bastante de política externa, e o Obama, que passou discretamente sobre isso, os democratas nessa convenção toda mal tocaram sobre política externa, eles têm muito pouco a dizer sobre isso. Política externa e migração, junto com a inflação, são os pontos fracos deles, e é impressionante como isso pega. E hoje vai fechar a convenção, né? Hoje nós vamos ter a grande estrela, que é Kamala Harris, né? E, enfim, há uma expectativa total para o que ela vai dizer nessa noite. Desculpa, enfim, eu acho que eu tentei sintetizar tudo o que aconteceu.